Senhoras e senhores, eu sou o Alan Conte e sejam muito bem-vindos a mais um episódio do ConteCast Praticando Ideias. Nós nascemos para compartilhar aprendizados e conectar conhecimento. Você nos encontra em contecast.com.br. Gostaria de agradecer primeiramente a Deus, a minha família, a meus amigos, a meus parceiros, porque sem eles nada disso aqui estaria acontecendo. Agradecer também demais ao estúdio da Caribou Filmes, que é onde a gente está gravando esse episódio, na cidade de Rio do Sul, e também ao nosso produtor, João. Nós, João, tamo junto. E hoje eu tô com uma pessoa super especial aqui comigo. Ela, que é uma das proprietárias do Centro Equestre Doron, instrutora de equinocultura e tem uma causa muito nobre, que é lutar pela inclusão de pessoas autistas. Seja muito bem-vinda, Caterine Ágil Ramos. Obrigada por estar recebendo a gente aqui. Muito bom estar aqui para falar sobre, ainda mais no mês de abril, né, que é a conscientização do autismo. Eu que agradeço pelo teu tempo, tua mãe que está aqui. Obrigado. E de onde vem a Caterine? Onde nasceu? Como é que chegou até aqui? Caterine vem de Santos, lá do litoral paulista. Eu nasci lá pro litoral e eu sempre gostei muito de cavalo, sem um motivo aparente. Ninguém da minha família nunca teve contato com cavalo, nunca teve cavalo. Eu simplesmente nasci gostando. E toda viagem que a gente realizava nas férias, eu falava para meus pais que eu queria ir em hotel fazenda para ver cavalo. Então, toda viagem era Caterine em hotel fazenda. E eu nunca tive a possibilidade de ter um cavalo, né? Cidade urbana era muito caro para ter nos locais e, enfim, somente tinham as hípicas. E por eu gostar muito de cavalos, meus pais também me inscreveram na época fazer hipismo nos meus 4 anos de idade, que é o salto a cavalo, né? Fiz até os meus 15, 14 anos, pratiquei um bom tempo. Nunca gostei de competir, nunca gostei de olhar muito longe do esporte, só estar ali com os cavalos, né? E era a única maneira que eu tinha ali no local, né? Então, era a única opção que eu tinha. Mas foi um momento muito bom para mim, para aprender mais sobre o esporte, sobre a equitação. Eu vim parar aqui por uma longa história. Eu fui uma menina sempre muito tímida, muito introspectiva, diferente do que como eu sou hoje, né? Que eu consigo falar, conversar. E eu sempre tive muita dificuldade em estar socializando em família, sempre tive muita dificuldade em fazer amigos. E para os meus pais, eu só era uma menina tímida, para todo mundo eu só era uma menina tímida, um pouco quietinha. E foi passando, assim, a minha infância. No início da pré-adolescência, eu comecei, infelizmente, a ter depressão, problemas com fobia social e, enfim, um monte de dificuldades que me impossibilitou até mesmo de ir para a escola. Do 8º até o 3º eu fiz tudo em casa, tudo por casa mesmo. Então, foi uma outra coisa que me impossibilitou muito de interagir com as pessoas e, enfim, atrapalhou bastante nisso, né? E por essa questão de eu estive muito doente, psicologicamente, a gente acabou vindo para cá, para Santa Catarina, para uma melhor qualidade de vida, né? Eu sempre gostei muito de natureza, de cavalo. Nós tínhamos conhecidos aqui e vimos a oportunidade de estar vindo para cá. E foi aqui que eu acabei tendo meu diagnóstico com a minha psicóloga que me acompanha até hoje, a Dayana. 5 anos que eu faço terapia com ela. Fui diagnosticada com os 16 anos só. E no 2º mês, assim, que eu estava fazendo terapia com ela falou, né, da suspeita dela já, assim, logo de início. A Dayana, ela é especialista em autismo como psicóloga e ela me encaminhou para um neurologista lá em Blumenau, que foi como eu tive meu diagnóstico. E no começo foi um pouco difícil, foi uma boa aceitação de eu estar me compreendendo, né? Mas até neutralizar os remédios ideais, adaptação, maneiras de lidar com isso, a me compreender, a autoconhecimento, foi um bom tempo. Só agora, recentemente, que eu comecei a levar minha vida de maneira normal, né? Claro, o autismo não tem cura, mas ele tem a maneira de você estar se adaptando,
levando a vida naturalmente, não se limita somente ao diagnóstico. A partir do momento que você entende, né, o que você tem, você consegue trabalhar com isso, né? Autoconhecimento. Isso, eu fico imaginando o tempo que você passou em escola, colégio, toda essa tua infância, quanto que foi difícil não saber disso, né? Complexo. Imagina quantas pessoas passam e às vezes nem sabem até hoje, né? Vivem uma vida sem estudar, sem se autoconhecer. Interessante. Bacana. E aí veio Rio do Sul... E aí, o desejo do cavalo, continuou depois disso. Então, a gente se mudou pra cá e no começo a gente vivia de aluguel, de casa em casa, né? E eu cheguei a ter o meu diagnóstico no final de 2019, que eu tava terminando o 2º ano do ensino médio. E aí, com o meu diagnóstico, eu já comecei a dar uma melhorada. E em começo de 2020, eu consegui ir no terceirão ali no Dom Bosco. Consegui ir em 2 meses e aí começou a pandemia. Então... Fechou tudo. Fechou tudo. Mas eu sinto que tudo tem um porquê, né? Também não fico muito sentida disso. Mas foi muito bom eu ainda ter um pouco de oportunidade de estar indo para a escola, mas... Eu, infelizmente, acabei perdendo boa parte de estar com colegas, de fazer amizade na escola, de curtir ali. Fiquei um bom tempo bem excluída em casa. E já com esse desejo do centro equestre, desde essa época de escola, ou isso apareceu depois? Como é que foi? Apareceu depois, quando logo mais pro final de 2020, ainda na pandemia, em setembro, nasceu o meu primeiro cavalo, a Dora. Ela... nasceu num criatório lá de Urubici, ela é da raça Gypsy, que tem aquela crina longa, e enfim. E eu sempre acompanhava aquele criatório, que eu achava muito bonito os cavalos, aí eu estava acompanhando os nascimentos no Instagram mesmo, acompanhando os nascimentos dos potrinhos. E aí, quando eu vi a foto da Dora, eu só virei pra mãe e falei, mãe, é ela. E comecei a chorar, igual uma doida. Eu fiquei uns 2 dias, assim, bem triste, porque eu sabia que era ela, mas a gente não tinha onde enfiar o cavalo. A gente morava ainda de aluguel, a gente tinha recém pego um sítio e não tinha nada pronto, a casa não estava pronta. Mas eu acabei conseguindo pegar a Dora, que ela ficou uns 10 meses no criatório com a mãe. Nesses 10 meses a gente conseguiu ajeitar tudo para poder recebê-la da melhor forma. E com a Dora, com toda essa emoção que eu tive de ter um cavalo, de poder já melhorar, assim, só de saber que eu tinha um bicho meu, que todo mês eu ia visitá-la no criatório lá em Urubici. E com todo esse sentimento que eu tive, eu imaginei, poxa, eu quero dar isso para outras pessoas como eu. Eu quero, não só pessoas autistas, pessoas que precisem de algum conforto, de poder sentir o que os cavalos conseguem passar pra gente, sabe? E com a Dora começou o Centro Equestre Doron, que o Doron é o nome da Dora, na verdade. É o nome da Dora, só que em grego. Que o nome da Dora significa dádiva, presente de Deus. Eu acho que assim tudo conectou, encaixou perfeitamente, foi assim que começou. A partir de 2020 começou esse sonho, esse projeto, né? Que só foi realmente inaugurado em fevereiro do ano passado. Uau! E aí até construir isso, conseguir outros animais, como é que foi isso tudo? Assim, foi planejado ou apareceu uma outra oportunidade de um cavalo? Eu estive lá com você hoje de manhã e aí você falou que teve cavalos que vieram de São Paulo. Como é que foi isso tudo? Assim, como é que tu achou esses cavalos até abrir? Sim, então, a Dora, quando eu peguei ela, lembra que eu comentei que ela ficou uns 10 meses ainda no criatório. E nesses 10 meses eu fiz, assim, um intensivo. Assim, eu fui para São Paulo fazer um curso na Universidade do Cavalo para aprender tudo. Como lidar com eles, mesmo eu já tendo uma pequena noção, né, por conta do hipismo, mas eu quis aprender de tudo da melhor maneira para poder recebê-la. E andei estudando artigos, e enfim, eu adoro estudar esse tipo de coisa, então para mim foi muito bom estar entrando nisso. E nisso eu acabei vendo que o cavalo ele precisa de companhia, ele é um animal que ele é gregário, que é um animal que vive solto em bando, é a natureza dele. Um cavalo que fica sozinho é um cavalo que não tá feliz, não é um cavalo saudável. Então nisso eu peguei a Kiara, que foi uma égua que chegou pra gente antes mesmo da Dora desmamar lá do criatório, ela chegou antes.
Só que, infelizmente, ela chegou dos maus tratos. Ela chegou anêmica, super magra, com carrapato, verme. E o pior de tudo, com muito trauma, né? De pessoas. E foi muito legal perceber que a gente ficou, assim, uns 4, 5 meses só com a Kiara ali, acostumando com ela. E com a chegada da Dora, como a Kiara aprendeu com a Dora a amar pessoas. Então, as duas se ensinaram muito e com a ajuda da Dora a gente conseguiu lidar melhor com a Kiara. Mesmo ela sendo mais nova. Mesmo sendo a Dora, mesmo sendo mais nova, ela conseguiu ensinar para a Kiara a confiar nas pessoas, porque a Dora, ela é igual um cachorro de casco, né, que eu falo. Ela vem pedir carinho, se deixar ela deita no teu colo, ela não quer nem saber. E depois disso, no final de 2021, mais ou menos, no meio de 2021, eu precisava de um cavalo experiente em montaria, porque as duas eram muito novinhas, elas não estavam domadas. E eu precisava de um cavalo experiente em montaria. E nisso acabei conhecendo lá o Máscara, que é um cavalo quarto de milha, que ele veio lá de uma hípica lá em São Paulo. Que ele praticava salto, fazia enduro, que é um esporte que precisa de muita resistência. Ele sabia essas questões de equitação. E acabei pegando ele veio pra gente. Aí a gente acabou... A mãe até fica com ódio de mim por conta disso, que foi vindo o cavalo, né? Só foi vindo o cavalo. Aí depois, no começo de 2022, eu acabei indo num evento que ocorre aqui em Rio do Sul, que... Como é que é? Agrovale. Eu acho que foi, inclusive, o primeiro depois, assim, da pandemia, sabe? E aí, nesse dia do evento que a gente foi passear, tinha uma exposição de pôneis. Aí a gente foi lá ver os poninhos, né? Muito fofo e tudo. Aí tinha um em específico que não parava de relinchar. Ficava relinchando e relinchando e relinchando. Aí a gente foi olhar, era um potrinho super pequenininho ainda, tinha só uns 4 meses, tadinho. Tinha sido desmamado meio cedo. E aí eu olhei pra mãe e ela já me olhou com uma cara de raiva, porque ela já sabia. Acabei pegando o Zezinho também, pra ajudar a gente lá. Ele é igual uma Dora também, porque por ele ter sido desmamado cedo, ele veio lá pro sítio e ele acabou sendo adotado pelos cavalos lá. Então ele aprendeu muito com os outros. Ele é igual um cachorrinho também, as pessoas são super apaixonadas nele. E a Dandara, que veio por último, ela foi doada pra gente. Mas, infelizmente, quando as pessoas doam algo, é porque não tá bom. Entendi. A Dandara, ela veio com um problema na perna, ela teve uma ruptura de um tendão da perna. E, sem ser avisado pra gente, ela nos foi doada, dizendo que ela poderia ser usada em atividades. Certo. A Dandara, por ela ter esse problema na perna, muitas vezes ela é um pouco arisca, por conta da dor e tudo que a gente trata, mas não tem cura a perna, né? Tadinha. E, enfim, a gente tem várias personalidades, várias raças de cavalo, cada um aprende com o outro. E isso também, essas várias raças, traz essa diversidade para ajudar diferentes tipos de atividades e de você explicar tudo isso. Acho que a gente pode entrar um pouco mais agora a fundo mesmo no Centro Equestre, né? Acho que o objetivo dele, o porquê que foi criado. Sim, então, o Centro Equestre ele foi criado exatamente para estar ajudando pessoas autistas ou pessoas com deficiência, pessoas em vulnerabilidade social. O nosso propósito é atender não só a criança, como é o maior foco de outras entidades, como até pessoas idosas. Então, nosso foco, na verdade, é a aprendizagem assistida com equinos, que é um pouco diferente da ecoterapia. Muitos acabam confundindo com a ecoterapia, mas ele é bem diferente. A aprendizagem a gente acaba realizando em grupos de até 16 pessoas, dividido em faixa etária. Com pessoas com deficiência ou pessoas típicas, a gente quer realizar essa inclusão. E a gente realiza essas atividades na pista com os cavalos, ensinando questões sociais, amor ao próximo, sobre limites sociais, porque muitas às vezes as pessoas que estão excluídas da sociedade têm essa dificuldade de se integrar. E a gente quer muito ajudar nisso com os cavalos, porque os cavalos eles ajudam muito nisso, a manter a calma, a conseguir conversar, a interagir, a ter paciência.
Então, a gente ensina tudo isso por uma maneira de inclusão para começar uma vida melhor, né? E acho que o cavalo tem muita sensibilidade, né? Acho que Com ele certeza. sente, assim, se o cara tá com medo, se a outra pessoa, né? O que a outra pessoa tá sentindo naquele momento e tenta equilibrar essa energia entre eles. Sim. E é difícil explicar isso para uma pessoa que vai lá e não entende. Qual que é a primeira atividade? Eu chego lá, assim, para ter essa atividade, é o quê? Encostar nele, chegar perto? Como é que funciona, assim, fase 1, fase 2, fase 3, sabe? Então, o atendimento, eles são com 16 pessoas de diversas faixas etárias, realizado em uma pista que a gente tem lá, com os cavalos juntos, soltos na pista, e com os brinquedos pedagógicos que a gente também utiliza com diversos temas que a gente possa abordar na hora, questões sociais. E os atendimentos, para ter um bom resultado, a gente tem pelo menos uns 3 meses de atendimento com esse grupo. Então, não é só um atendimento e pronto. Não, para a gente ter um bom resultado, a gente realiza durante 3 meses, pelo menos. E aí é uma vez por semana, uma hora por semana, 2 horas por semana? Eu costumo fazer, assim, uns 3 horas por... Cada encontro? Cada encontro, uma vez por semana. Como é em grupo, a gente costuma aumentar o tempo para conseguir atender todos de maneira suficiente, né? Eu gosto muito de, no início, sempre falar para a pessoa como o cavalo enxerga o mundo. Porque nós humanos, a gente tem muita mania de espelhar a humanidade nos animais. Até mesmo com cães, gatos, a gente trata como filho. Não é algo ruim, mas é um animal, ele tem que ser tratado de acordo com a sua natureza. Assim mesmo os cavalos. Então eu gosto muito de ensinar como o cavalo enxerga o mundo. Quais são os pontos cegos que o cavalo tem. Por conta da visão do cavalo, ele tem pontos cegos que você tem que tomar cuidado ao passar. Tipo que é atrás dos cavalos, que sempre falam, né? Não passa atrás do cavalo. Pode passar, mas você mostra, eu tô passando, tá? Porque é um ponto cego do cavalo. Então eu ensino isso, ensino como você pode chegar num cavalo que é mais traumatizado, que inclusive a gente utiliza a Kiara nessas situações, um cavalo mais arisco, que aí a gente utiliza Dandara. Então a gente tem vários tipos de cavalos que a gente acaba utilizando em cada etapa como essa. Então, logo de início, eu utilizo Máscara, que é um cavalo super tranquilo e tem muita experiência, sabe? Então, eu acabo ensinando muito essa parte mais de interação com o cavalo. Como chegar nele, como tomar cuidado na hora de pegar numa pata, como você escova, para a pessoa acabar perdendo medo e ver o animal como um ser senciente, um ser com sentimentos. Sim. Guiá-lo, enfim, A gente tem aulas Agora, a parte particular, né? A gente tem aula de manejo e cuidado, que a gente ensina toda essa base de como colocar um cabresto, como puxar na guia, como escovar, como limpar o casco, como alimenta, como você limpa uma baia, quais são as coisas que você tem que se preocupar no comportamento, como identificar um sinal de dor, várias coisas assim que a gente ensina nas aulas de manejo e cuidado. Entendi. E pode ser em grupo, a gente pode... Existem parte individual, porque muitos alunos não gostam muito de fazer aulas em grupo. A gente tem individual, mas também tem em grupo, que aí tem um desconto, porque aí acaba sendo mais pessoas. E vocês atendem empresas também? Tem tido procura de empresas para fazer algum trabalho, sei lá, de liderança com o cavalo, de comunicação? Atualmente não. Poderia acontecer. Poderia. É muito bom, inclusive. Parte de trabalho em grupo, cooperação entre trabalho... enfim, o cavalo ele ajuda muito nisso, porque exatamente como tu comentou, ele espelha o nosso sentimento, né? Então, ele acaba sendo muito bom pra gente identificar problemas que possam ser realizados ali, um trabalho para estar ajudando. Entendi. E isso que tu traz hoje dentro do centro equestre é muita coisa que você viveu, né? Que você teve que evoluir, né? Então, acho que você tenha já essa bagagem, essa experiência do que você aprendeu com o cavalo. E agora transportando isso para fora, né? Que é algo que tu ama fazer, pelo que eu percebi, né? Eu estive lá hoje e é um lugar lindo, magnífico. É uma energia incrível lá, né? Um ambiente calmo, tu sente a paz do ambiente, assim. Então, é muito interessante estar lá e viver e sentir isso. Isso que eu nem participei de nada de uma das atividades que vocês oferecem, que eu acredito que é fantástico, né? E qual que é o maior desafio, assim, de manter aquilo? Que eu vi que vocês têm que alimentar, tem que acordar cedo, provavelmente. Tem toda uma rotina para manter, né? O cavalo é muito apegado à rotina,
que inclusive é algo muito parecido com os autistas, né? Apego à rotina extremo. Então, por isso que os autistas gostam tanto de cavalo e vice-versa. Mas é bem difícil, principalmente o sustento, né? Para estar sustentando tudo aquilo, alimentação principalmente. Atualmente a gente tem muita ajuda com a nossa médica veterinária, que é a minha amiga, Juliana. Ela ajuda muito a gente nessa questão. A gente acaba se ajudando, assim, em questão de valor por conta da ONG. Enfim, ela é muito parceira nisso. Mas a alimentação, o cavalo tem que fazer casco, aparar o casco todo mês. Várias coisinhas, assim, que vai acumulando e fica bem pesado pra gente. Que, infelizmente, é por nossa conta que tá sendo, né? A gente não tem ajuda de empresas no momento por conta da ONG, ou aulas o suficiente, ou visitas o suficiente. E como é que vocês estão olhando para isso? Assim, me fala um pouco mais da ONG, qual é o objetivo, como é que funciona a ONG, enfim. A ONG, como eu havia comentado, é essa questão da aprendizagem assistida com equinos. A gente separa em faixa etária e, no momento, a gente não está atendendo exatamente por não ter esse sustento, tanto de profissionais, que é o pedagogo e o instrutor de equinocultura, né? No momento, como a limpeza do local, materiais, e, enfim, a gente acaba não tendo essa ajuda, a gente não está realizando atendimento. Mas no atendimento pode ser, como ajuda, né? Pode ser realizado por empresas como dedução do imposto de renda para entidades. É uma maneira que pode estar sendo realizado. Ano que vem a gente já vai estar podendo recebendo o valor dessa maneira. Mas, infelizmente, até hoje, nenhuma empresa se demonstrou interessada ou, enfim. Mas se quiser, é só chamar vocês no Instagram de vocês, conversar e tudo mais. Então, é mais uma questão atual financeira para daí ir atrás desses profissionais para fazer rodar a ONG. A gente tem tudo pronto lá. Estrutura, bicho, tudo pronto para começar realmente. Só falta ajuda. Que eu, na minha visão, acho que é o mais simples, né? Porque eu consegui o ambiente daquele, os animais, as pessoas, para cuidar daquilo diariamente, né? A dedução do imposto vai acontecer de qualquer forma, né? O valor já vai, né? Já vai para alguma... Então, acho que não que seja fácil, mas acho que está nesse momento numa fase de se concretizar tudo isso, né? É uma maneira de fechar, só que está sendo bem difícil fechar, né? Tá, entendi. Quem sabe aqui agora alguém ouvindo, de repente nos ouvindo. Sim, com certeza. Ou nos assistindo. Esperemos que sim. É um dos objetivos da gente estar aqui também, né? Que bacana. E hoje, o principal público teu, assim, que vai lá? São autistas ou são vão jovens? Muitas pessoas, muitos filhos autistas, os pais costumam levar para lá. Muitos vão lá. E é muito interessante também estar recebendo pessoas autistas que são totalmente diferentes de mim. E entre eles também são totalmente diferentes entre si, porque chama-se espectro autista, é um espectro, né? Ninguém é nunca igual, graças a Deus. Imagina se todo mundo fosse igual, ia ser bem entediante. E eu gosto muito de ver essa diferença entre nós. Eu já recebi um visitante lá, um adolescente já autista, nível 2 de suporte. E ele era o autista que adora olhar no olho, ele chega bem perto do teu rosto, abraça, super meigo, assim, chega até a ser grudento, assim, bem querido. E aí chega outra vez também veio uma menina já mais novinha, autista nível 2 de suporte, mas que poucas palavras falava, não olhava no olho, ficou super nervosa também no dia, porque estava tendo uma visita de mais pessoas, então... essa diferença entre indivíduos, né? Ninguém é nunca igual. E a gente recebe muitas pessoas autistas por lá. E tu tem acompanhado a evolução dessas pessoas depois que saíram de lá? Ou se voltaram 1, 2, 3 vezes, o quanto elas evoluíram? Atualmente não chegaram a voltar novamente, mas a diferença quando chega e quando vai embora, já é nítido. Já é bastante. E o que mais muda, assim? Comunicação, confiança... Esse caso da menina que ficou nervosa nessa visitação, que foi bem grande, ela começou a ter uma crise ali no meio, porque tava muita gente, muita informação. E aí ela foi e se jogou no chão. Uau. E aí teve uma moça que tentou levantá-la. Eu falei, não, deixa ela deitada, ela quer sentir o chão. Deixa ela. Eu fiquei lá sentadinha com ela, esperei ela se acalmar. Ela tava deitada, gritando um pouco. Se acalmou, levantou e continuou. E no final, ela veio para se despedir e me deu um abraço. E aí a mãe virou e falou para mim assim, nossa, ela nem me abraça.
Olha só. Então, essa questão de empatia, que acaba ajudando muito na evolução das pessoas, até mesmo em um único dia, em poucas horas, entende? Pois é. Talvez é uma outra percepção do ambiente, Sim. do mundo. Existem muitas terapias que, inclusive eu vou falar algo bem um pouco polêmico, a terapia ABA, que chama. Ela é uma terapia que ela é realizada como se você fosse moldar a pessoa autista para ser o mais normal possível. Como fosse moldar para a sociedade. Você tem que olhar no olho, você tem que abraçar, você tem que fazer, tem que acontecer. Acho que as pessoas têm que entender que a gente é do jeito que a gente tem que ser e ponto. Eu aceitei a menina deitar no chão. Eu não ia obrigar ela a levantar porque é algo constrangedor para os outros. Tipo, e daí que é constrangedor para os outros? Deixa ela. Então, essa parte de empatia, de entender o porquê isso está acontecendo. A gente precisa muito disso, de compreender os outros. Eu tenho um amigão meu que é autista e é o Marcos. Não sei se tu conhece o Marcos Petri, mas se não conhece, eu te apresento. Só por rede social eu conheço. Ele é famosinho agora, assim. Foi no Rede Globo e tudo mais. Ele já esteve aqui comigo. E ele também, ele começa a se mexer e às vezes eu acho que ele não tá passando bem, mas é o jeito e às vezes ele tá feliz com aquilo, sabe? Ele tá empolgado, ele começa a se... E tá demonstrar tudo certo. no corpo. E ok. São movimentos repetitivos que são realizados, movimentos de mão, corpo, que é uma maneira de expressar o que tá sentindo. Às vezes a gente não consegue externalizar o que a gente tá sentindo e a gente demonstra no corpo. Cara, eu adoro ele, assim, eu me emociono com ele cada vez, ele já palestrou, inclusive, para nossa empresa, para outras empresas que eu já atuei, enfim. Então, é o que tu falou, cada um é cada um e tá tudo certo. E com o autista não tem falsidade, é a verdade. Só a verdade. É muito legal, assim, a forma como ele se expressa, sabe? E isso... E é o objetivo de vida dele também hoje, que ele entendeu isso, de impactar os outros com o que ele é. Sim. E é muito bonito. Eu acho muito importante, inclusive, porque, infelizmente, tem gente que nem sabe o que é o autismo. Muitas pessoas recentemente ganham o diagnóstico de autismo. E as pessoas falam, tá na moda ser autista agora. Todo mundo é autista. Na verdade, é porque antigamente os autistas, nível 3 de suporte, que antes falava severo, né? Eram jogados no manicômio, tratamento de choque, eram torturados e era aquilo mesmo. As pessoas no nível 1 ou 2 de suporte eram só tratadas como esquisitas e não tinham diagnóstico. Hoje em dia a gente tem o conhecimento, a gente tem o estudo, artigos científicos, a gente tem tudo em nossas mãos para dar o diagnóstico atualmente. Então, não é porque tem muito autista agora. Não, sempre teve. Só que nem sempre teve o diagnóstico. Muito interessante. E a gente está no mês de abril, né? Tu falou pra gente que mês de abril é um mês de conscientização. E tu vê algum movimento bacana na região, no Brasil, no estado, não sei, ou não? Ou tu pensa em criar algo também para isso lá no teu empreendimento? Como é que tu analisa isso tudo? Então, eu analiso de que deveria ser o ano todo, na verdade. Eu só vim aqui porque é um mês que as pessoas dão mais atenção a isso, então a gente utiliza desse meio para poder falar mais. Mas eu acho que devia ser o ano todo, a ser mais aberto a receber essas pessoas, a ser mais compreensível, a não ser ficar olhando com olhar julgador. Eu tenho problema com convulsão, muitas vezes eu caio desmaiada no chão, a mãe fala que as pessoas me olham assustada, como se eu fosse um monstro de 7 cabeças, assim. Então, as pessoas ficam assustadas porque elas não entendem do assunto. Então, o mês de abril, na verdade, é só pra gente falar mais do assunto para as pessoas que sabem que é o mês da conscientização ouvirem mais. Mas tinha que ser o ano todo, na verdade. Uma coisa que eu aprendi com o Marcos é que é muito mais o outro que não conhece sobre o autista do que o autista em si. O maior problema do autista são os outros. Exato. Não é a gente com a gente, são os outros, são as pessoas e a sociedade. Eu aprendi muito, muito isso com ele. Ele tem N histórias, como ele viaja hoje palestrando, então ele chega num ambiente que tem, por exemplo, vários professores no ambiente, ele vai lá palestrar para professores, e os professores olham e... Tá, mas é esse cara aí que vai palestrar pra gente já antes dele subir no palco.
E ele já aprendeu isso e sabe que é o outro, não é a questão dele. Então é sempre... eu aprendi muito isso com ele. E daí depois que ele sai, todo mundo... Nossa! Respeita. Mas cara, não é sobre isso, né? Mas é muito mais sobre o comportamento do outro. Então eu acho que esse trabalho, tanto dele quanto o seu, para ajudar, na verdade, a todos que estão à sua volta, o mundo, o universo, a todos que queiram se conectar, é muito nobre, assim, é muito legal. E mais ainda é apoio da família, Com certeza. né? Isso é muito interessante também. Eu acredito que precisa disso. Ele também tem o apoio dos pais, senão também não estaria onde está. E tenho certeza que o universo traz de volta tudo que vocês estão se doando para, sabe? Porque está transformando no final do dia, né? Sim. É o objetivo, né? Pelo menos o meu, atualmente, desde o meu diagnóstico, é o objetivo. De vida, propósito de vida. Muito interessante. E contatos, assim, de vocês lá, como é que você entra em contato? Tem Instagram? A gente tem Instagram, tem Facebook e tem o nosso WhatsApp mesmo, o comercial mesmo. É @Centro Equestre Doron. O Instagram. E o WhatsApp é 47-3180-0448. Beleza, eu vou deixar também os links todos aqui, tudo mais. E próximos passos que tu enxerga, assim, depois que a ONG tá funcionando, já tem isso? Desejo, sonho? Depois que a ONG tá funcionando, eu nunca parei pra pensar nisso. Tá, primeiro vamos resolver isso aqui agora. Eu gosto de ficar primeiro no presente. E coisas que você tá lendo, que você leu, que você estuda sobre esse... Eu adoro ler de tudo. Até, inclusive, coisas que eu não concordo, eu leio. Eu acho muito importante a gente ler até mesmo que a gente não concorda ou que a gente não... Acredita. Questões de comportamento do cavalo, treinamento, às vezes metodologias diferentes da que a gente utiliza. Eu vejo, infelizmente aqui no Brasil a gente tem muito pouco repertório nisso, então eu acabo lendo muitas coisas do exterior em inglês. Em artigos científicos, em coisas que são mais comprovadas, eu costumo ler. Livros, recentemente eu não concordo muito atualmente com o método dele. Antes eu gostava, mas atualmente a gente acaba aprendendo mais, não gosto tanto. É do Monty Roberts, ele é muito famoso, inclusive, ele é um gringo lá dos Estados Unidos, que ele que criou a metodologia do Join Up, que é um treinamento com os cavalos. Atualmente eu era assim, nossa, super fã dele, né, e tudo. E agora com o meu próprio ver com os cavalos, eu não concordo totalmente com o método dele. Então, eu gosto muito de estudar para estar sempre evoluindo. E o que tu viu que foi diferente? Na prática, não é bem aquilo? A maneira como a gente treina os cavalos atualmente, quando a gente vê essas coisas de doma, pode acabar realmente funcionando, mas e o psicológico do cavalo? Então, eu gosto muito de ver um treinamento, no máximo, que respeite a natureza, o comportamento do cavalo. Então, muitos treinadores acabam sendo muito brutos, muito violentos. Então, eu gosto muito de ver mais coisas sobre treinamento positivo, doma racional, algo que respeite mais o ser vivo que é o cavalo, né? E não uma máquina, um bicho que você só monta no final de semana para lazer. Ou coloca numa carroça, ou etc, né? É um bicho que é bastante, pela história dele, bastante explorado. Foi, ainda é em muitos casos. Em guerras até, né? Tanto de cavalo que morreu. Segunda, Primeira Guerra Mundial. Exatamente. Então tem todo um histórico aí que carrega nele, né? E por que ele é um cavalo? Por que ele é um cavalo? Por que ele é um animal sensível, tu sabe? Chegou a estudar isso, de onde vem? Faz parte da ciência, na verdade, é comprovado. O cavalo como eu havia comentado, ele é um ser gregário, ele é um animal que vive em grupos, em manada. Na natureza, ele é um ser que ele é predado. Ele não é o predador, ele é o ser que é a presa, né? Então, ele vive a maior parte do dia olhando em volta, vendo se tem alguém para atacar ele. É um animal que ele tá sempre atento, assim, tá 220 volts, dorme só 3 horas por dia, pra ficar sempre de olho nos predadores. E deita pouco, né? Deita pouco, dorme pouco. E se ele deita pra dormir, os outros ficam olhando. Então, é uma coisa que é trabalho em grupo. Nunca você vai ver todos os cavalos deitados. Isso é muito difícil isso acontecer. É um cavalo deitado e o outro em pé olhando, sempre de olho.
E os cavalos, eles ajudam a gente exatamente nisso, porque eles estão sempre sentindo o que os outros parceiros da manada estão sentindo. Então, tipo, um cavalo ficou ansioso, nervoso do nada. Aí o outro fica, meu Deus, o que tá acontecendo? Eu vou ficar nervoso junto? É um bicho que vai atacar a gente? Então, eles sentem a emoção um dos outros, eles sentem o batimento cardíaco um dos outros, 2 metros de distância. O cavalo consegue sentir o batimento cardíaco, cheiro de hormônios que a gente libera naturalmente por sentimentos. Então, é isso que a gente utiliza na aprendizagem. O que o cavalo está espelhando a gente na hora. Uma pessoa que está triste, que está muito ansiosa, que está muito feliz. Ele espelha na hora o cavalo. Que interessante. Então, eles vivem conectados, né? Um com o outro. É uma sintonia o tempo todo. Muito legal, muito interessante. E eu tive lá hoje de manhã também, tu me mostrou as galinhas. Tem algum trabalho com as galinhas que vocês fazem? Ou a gente costuma deixar elas soltas ali. Mas é uma galinha especial, né? Acho que conta um pouco mais. Raça sedosa japonesa, que chama. É uma galinha que ela é mais ornamental, ela é para ser pet mesmo. Não é uma galinha que bota muito ovo, não é uma carne para ser comestível, não é muito boa. Pelo menos eu nunca comi para saber. Mas... elas são muito carinhosas, você mesmo viu, né? Que a gente pega no colo, elas gostam de ficar perto da gente. A gente utiliza ali para as pessoas fazerem carinho e, enfim, é fofinho, as crianças gostam, então a gente acaba deixando ali embaixo junto com os cavalos, às vezes, em eventos. E ter um contato, né, com um animal que geralmente tu não pega no colo, uma galinha. Que geralmente você só vê como comida, né? E aquela ali em específico, pelo que eu vi, parece um mini ursinho de pelúcia, assim, né? Um as pompom. penas um pompom, exatamente. Porque as penas são bem fininhas, diferentes. Sim, é diferente, e elas são pelo, fofas, né? Bem interessante. É isso. E o futuro, então, agora é procurar empresas. Então, a gente vai para esse foco, para a gente apoiar a ONG e fazer esse projeto rodar mais do que ele já é, mais sucesso. Você falou também que começaram a fazer alguns eventos. Conta um pouco mais disso, acho que esse ano, né? Mês passado a gente realizou o Carnavalo, né? Que foi um evento de carnaval com os cavalos. No dia acabou chovendo um pouquinho, então poucas pessoas vieram, mas ao mesmo tempo veio bastante gente, foi muito legal. A gente, em eventos assim, a gente costuma cobrar um valor simbólico de entrada, R$20 para adulto e 10 para as crianças, para a gente conseguir arrecadar valor para investir em brinquedos pedagógicos. E tanto que a gente já fez a prestação de contas do Carnavalo. Foi muito bom, a gente teve apoio do Centro Acadêmico da Uniavan, que cuidou da parte de comida. E, enfim, foi muito divertido, foi uma experiência diferente até pra gente, porque a gente nunca havia feito evento assim. O Carnavalo foi o primeiro. A gente agora pretende fazer a festa junina, no final de junho. Vai ser mais voltado... tradicional, assim, fogueira, corrida do saco, dança das cadeiras. A gente vai fazer uma coisa bem divertida, assim, com os cavalos também, né? E vai ser a mesma maneira, um valor simbólico e vai estar aberto ao público, para quem quiser chegar a se divertir e, ao mesmo tempo, apoiar a nossa causa, né? Bacana. Então, sigam lá o Instagram, vai estar aqui no link. E para poder participar também agora em junho, né? Da festa junina. Que logo eu vou postar a data. Ainda não postamos, mas vamos postar. E eu gostei do nome, Carnavalo. Carnavalo? Carnavalo. Carnaval de cavalo. Gostei do nome. E vocês enfeitaram os cavalos, não? Enfeitamos. A Dora, que tem a crina longa, a gente colocou um monte de florzinha nela. Ai, que bacana. As crianças devem enlouquecer também, né? Sim. Ficam felizes. Muito legal o impacto que vocês geram. E de coração mesmo, espero que esse episódio, ou não por esse episódio, mas que vocês consigam realmente as verbas necessárias para a ONG, para isso rodar, porque no final gera impacto positivo para a sociedade, né? Sim. Então, acho que esse é o principal objetivo. Com certeza. Alguma frase, algum recado, alguma coisa que tu leu, que tu queira deixar, alguma mensagem, tá aberto. Nossa, que difícil. Uma coisa que tu acredita. O que eu falei, né? O ano, ele tem que ser o ano inteirinho. A conscientização, um apoio à pessoa autista. Enfim, a receber melhor essas pessoas.
tanto em escolas, como no trabalho, como em qualquer lugar, que a gente possa ver o cavalo com outros olhos, porque atualmente tem muito esse preconceito de, não, cavalo é para montar, só para montar, você trata eles igual bibelô, tá errado, tem que ser bruto. Eu acho que a gente tem que ver eles com outros olhos. Quem quer ver com outros olhos está super convidado a vir lá no Centro Equestre, que eu mostro com muito prazer, porque eles são muito mais do que foram por muitos anos, porque os cavalos estão com a gente há muitos anos, sofrendo e morrendo por conta de humanos que são mesquinhos. Então, eu acho que a gente tem que... eles merecem. A gente dá um valor diferente para eles. Eles merecem muito. É isso. Tá bom, muito obrigado e parabéns demais pelo projeto de vocês. Obrigada. Mãe, alguma coisa que a gente não falou, que gostaria de falar, de repente? É isso. Quero falar alguma coisa aqui. Fica à vontade. Eu quero agradecer a minha mãe, que é o amor da minha vida, que tá comigo todo dia, que me apoia nos meus altos e baixos, nos meus dias de tristeza. Te amo, mãe. Que lindo. Obrigado Obrigada. por escolher a gente, por ter o tempo de vocês também. Obrigado pelo projeto de vocês, por estar aqui na nossa cidade, né? Eu sou daqui. Sim. E é tão difícil alguém vir de fora e montar um projeto tão bacana aqui. Sim. E o que eu puder ajudar, não só com o podcast, mas com toda a minha rede de contatos, pode ter certeza que eu vou ajudar também. Vai lá na festa junina. Vou levar minha família, vai ser bem massa, vai ser legal. Tenho certeza que meu filho vai adorar estar lá também. Vai ser um prazer receber vocês. E o Centro Equestre está aberto, como você falou. Aberto. É só chamar no Instagram, marcar um horário para visitação, para uma aula e daqui a pouco para fechar algum tipo de parceria, de negócio, para ajudar aí nessa transformação. Muitíssimo obrigado e tamo junto que precisar também. Valeu, pessoal, muito obrigado. Até a próxima. Valeu.